minha amiga, meu amigo, profissional do direito, advogado, advogada, juiz, promotor, estudante, escrivão, policial. É um prazer tê-los aqui nesse ambiente virtual, no primeiro episódio do Conclusos, um podcast sobre ética, estratégia e técnica no direito. Eu tenho o prazer e a honra enorme de ter aqui meu amigo. Vocês vão ouvir durante o podcast eu chamá-lo de Brodinho, porque esse é o apelido dele, não tem como, não vou conseguir chamá-lo de Fábio. E ele aceitou de uma forma muito generosa o convite para esse primeiro episódio do podcast, e eu fiquei muito feliz e muito honrado. Brodinho, fiquei muito feliz com o seu aceite, e acho que nós vamos fazer um podcast do barulho. Maravilha, meu amigo. Eu que agradeço, né? É uma honra estar aqui no primeiro episódio do seu podcast. A gente é amigo, mas diz muito sobre você só o título do seu podcast, né? Quando você coloca a ética, a técnica, a estratégia como elementos de preocupação que um profissional de direito deve ter, é algo sensacional. Então, eu tô aqui pela amizade, não tô aqui pelo meu currículo, né? Mas fico muito feliz desse projeto, tenho certeza que vai ser um sucesso, você merece, tudo que você faz muito bem feito. Então, tô muito feliz de estar aqui e vamos conversar sobre compliance, ética empresarial, direito penal. E nós somos brodinho, vai ser um prazer estar aqui, meu amigo. Que legal, que legal. E como eu disse para você e o pessoal que nos assiste e que com certeza vai se interessar e vai nos acompanhar nos próximos episódios, é um ambiente informal, é um ambiente descontraído, é um ambiente para nós tratarmos do direito na vida como ela é, parafraseando Nelson Rodrigues, mas é um ambiente sadio, é um ambiente em que nós vamos trabalhar a vida das pessoas, os problemas das pessoas e a aplicação do direito de uma forma séria. E o Fábio, para quem não sabe, foi meu sócio, e o Fábio é professor, é advogado empresarial, trabalha também na área de direito tributário. Eu aprendi muito e minha qualidade em trabalhar em crimes contra a ordem tributária aumentou significativamente a partir da minha sociedade com ele, porque é muito difícil um criminalista entender da parte tributária, entender um auto de infração, por exemplo, um procedimento administrativo fiscal, e eu tive o privilégio de, durante essa nossa sociedade, poder aprender essa parte tributária e trazer esses louros para a advocacia criminal. Eu sempre falei isso para você e mais uma vez aqui publicamente, só aprendi durante a nossa sociedade. Eu que te agradeço. Eu que aprendi também. A gente ficou amigo, né? Foi uma sociedade que veio junto com uma amizade muito forte. E ser amigo de ex-sócio é uma qualidade, é outra qualidade que você tem. É um diferencial. Né? É um diferencial. Eu que lido com essa área, né? Todo mundo aí que está na área de família, como divórcio, né? O direito societário é parecido nisso. É muito difícil de ex-sócios manterem amizade. E a gente mantém aí uma amizade sincera e aprendemos muito um com o outro continuamente. Eu continuo aprendendo, não só no direito. Direito, você é um exemplo para muita coisa, meu amigo. Você é fera, como eu disse, tudo que você faz bem. Você é um grande advogado, mas acima de tudo, você é uma grande pessoa. Não elogia muito, senão o pessoal não acredita. Não, mas é verdade. É a hora de elogiar, né? Eu já te elogio privado, vou ter que elogiar no público também. Cara, legal. O que nós escolhemos para conversar hoje, que eu joguei o assunto e você aceitou, é sobre um tema que no cotidiano, no dia a dia, ele de fato desperta algumas dúvidas, algumas curiosidades, principalmente com relação à sua efetividade prática, que é compliance. E o senhor é um especialista em compliance. E aliás, nós fizemos um evento juntos, aqui no Vitória Hotel de Campinas, em 2017, sobre compliance, e eu lembro que caiu o mundo em água aquele dia, e mesmo assim o auditório ficou muito cheio, foi um evento muito bom. E naquele momento foi uma ideia sua de fazer aquele evento para falarmos sobre compliance, tinham 3 convidados espetaculares, e ali, pelo menos na região de Campinas, o RMC, as cidades ao redor, era um momento em que começou-se a se falar em compliance com mais veemência, né? Lógico que no Brasil, internacionalmente,
já se falava há muito tempo. Mas aqui na região, foi naquele momento a gente pegou ali o fluxo da onda, né? Foi. A gente se conheceu numa pós-graduação em 2011 de crimes da ordem tributária, né? Verdade. E naquela época que eu comecei a estudar compliance, ó, 2011, Danilo. Olha como é curioso, né? Em 2011, eu comecei a estudar compliance. A gente não tinha uma lei anticorrupção, a gente não tinha nenhuma lei brasileira falando que as empresas precisavam de compliance. Mas em 2013 nós tivemos a lei anticorrupção, em 2015 nós tivemos o regulamento, o decreto que regulamentou a lei. E aí que efetivamente as empresas brasileiras começaram a ouvir falar de compliance, porque até então era banco, eram empresas de origem norte-americana, que já tinham algum setor de compliance, mas era ainda muito incipiente. Em 2015 começa, e na região de Campinas, então quando a gente fez em 2017 era uma grande novidade. Agora, o outro lado é que a gente ainda fala as mesmas coisas, parece, em relação ao compliance, sobre efetividade, para quem que é, se é necessário mesmo, se é uma moda, se não é. Mas é isso, uma hora a gente vai convencer a todos que todos precisam estar em compliance o tempo inteiro. Então eu já vou te fazer a pergunta. Compliance, ele é visto pela massa do empresariado, como uma modinha, como um meio para se defender de eventual futura responsabilização civil, administrativa ou até criminal, ou de fato é um instituto, um instrumento de cultura organizacional? Você acredita no compliance? Fala um pouco sobre essa ideologia do compliance. Olha, Danilo, eu acredito. Acima de tudo, eu acredito. E é por isso que eu estou há tanto tempo estudando isso, né? Porque na minha concepção, depois de aí 15 anos de estudo, né? 13 anos de estudo de compliance efetivamente, mas de função social da empresa, mais de 15 anos de estudo. O que eu acho é que a empresa que não for séria, ela vai ter cada vez mais dificuldade, porque o mundo está com muitas informações cruzadas. Então, é difícil de você fazer uma coisa errada por muito tempo sem ser descoberto. Essa é a minha concepção nua e crua. Só que, infelizmente, a maioria dos empresários ainda acha que está vivendo no mundo de papel, que eles conseguem levar a empresa como eles levam muitas vezes a vida pessoal deles, com uma certa bagunça que vai resolvendo conforme o problema vai surgindo. E a minha concepção de empresa é um pouco diferente, e é uma concepção técnica, né? Porque empresa é uma atividade organizada. Desde a década de 40 os italianos já falavam isso. Então, nós estamos diante de uma atividade organizada. Então, se nós precisamos de organização, nós precisamos de sistemas que mostrem que você tem essa organização. É mais ou menos essa a minha ideia. E por isso que eu acredito tanto. Eu acredito que é uma realidade, já é uma realidade, mas que muitos não perceberam ainda essa realidade tal como ela é. Mas você acha que tem aplicabilidade, sobretudo para pequenas e médias empresas, ou é um instrumento, um programa só para multinacional ou para quem fornece para multinacional? Perfeito. Eu acho que essa é uma dúvida muito comum. Compliance é para todo mundo. Para pequena, para média, para grande, para empresa multinacional, transnacional, que está no mundo inteiro. Mas não é o mesmo compliance. Quando você fala de um programa de compliance para uma transnacional, você não pode exigir que o dono da padaria tenha o mesmo sistema de compliance. Mas você tem que nós do direito temos a obrigação, principalmente do direito empresarial, temos a obrigação de transmitir para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, que pequeno empresário, a padaria, ela precisa estar em conformidade com aspectos contábeis, com aspectos financeiros, com aspectos trabalhistas. Então, é o básico. Quando a gente fala de compliance, principalmente para o pequeno e médio empresário, a gente está falando do básico. A gente está falando que ele precisa estar em conformidade com a nossa legislação, com princípios éticos, né, com responsabilidades ambientais, porque uma padaria, um açougue, ela tem um impacto local. E você acha que o custo dessa operação correta, oficializada, 100%, no final do dia vale a pena? Vale a pena. E eu vou explicar meu raciocínio para você, Danilo. Qual que é o ponto? A gente tem 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto é que compliance gera um custo. Isso é fato. Então, e é por isso que os empresários, de um modo geral, são tão refratários, né? Porque eles vão falar, eu vou gastar mais para algo que eu não tenho certeza se vale a pena. Então,
compliance, fazer as coisas certas, contratar um bom contador, contratar um bom advogado, pagar certinho seus funcionários, isso custa. E essa é a primeira premissa que eu acho que todo empresário deve ter. Ter empresa é algo custoso. Nós brasileiros temos uma vantagem de ser gostar do empreendedorismo, né? Mas nós temos que ter essa premissa de que ter empresa, ter um escritório de advocacia, ter uma corporação é caro. É caro porque demanda essa organização. Mas o que eu acho que é muito mais caro do que isso é um problema processual. Um processo é sempre muito mais caro do que um problema evitado ou um problema identificado no seu início, né? A gente até no nosso período de sociedade, nosso período de amizade, nós temos diversos casos de problemas com clientes que passaram por nós, que você fala assim, puxa, se ele tivesse feito um controle melhor, né, se tivesse uma organização melhor, ele não cairia nessa confusão que ele caiu. Então, Sim. talvez, se alguém tem dúvida se compliance é algo que vale a pena ou não, é dar uma conversada com quem já teve um grande problema societário, um problema criminal corporativo, e aí vai ver que por falta de organização, de fiscalização, acabou muitas vezes caindo numa grande confusão. Eu lembrei, te ouvindo falar, eu lembrei de um caso que nós tivemos, que nós demos uma consultoria naquele caso. Nós não chegamos a entrar no caso oficialmente, mas o cliente queria uma consultoria para saber se os caminhos adotados pelo advogado da cidade dele, que era Goiânia, estavam corretos, nós estávamos de acordo. Acho que você vai lembrar desse caso. E era um caso em que a esposa desse cliente estava respondendo e era ré de um processo criminal por lavagem de dinheiro. Já lembrou do caso? Que ela respondeu em razão de uma investigação maior de uma pessoa que era envolvida numa pirâmide de venda de avestruz, como tinha aquela época do boi gordo, só que era de avestruz, e esse sujeito estava sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás, ou era o Ministério Público Federal de Goiânia, não, de Goiás, não me lembro. Esse detalhe eu não me lembro. E ele operava e tinha ali como seu braço direito a sua secretária. E quem era a secretária desse executivo? Quem que era a secretária executiva? Prima da esposa do nosso cliente. E essa secretária e o nosso cliente com a esposa estavam abrindo um pub lá em Goiânia, um bar. E eles trocavam cheques em compensação de despesa. Olha, eu arquei aqui com o custo aqui do bar, com a compra de bebida, me dá esse cheque aqui, você me deve tanto, porque a sociedade era meio a meio. E essa prima entregava os cheques que ela recebia do patrão, que era quem estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. Resumindo, na operação que o Ministério Público fez, veio relatórios do COAF, vinha que tinha relatórios fiscais, que tinham pagamentos, entre elas, o braço direito e a nossa cliente. Você lembra disso? Lembro. Mas assim, e parece história de novela, né? Agora, imagina ter que explicar isso que a gente acabou de explicar para um juiz, para o Ministério Público, que era uma relação lícita entre as partes, e que tinha, na verdade, uma falta de controle aí de pagamentos, né? Coisas simples, coisas simples. E isso, Danilo, a gente tem vários. Quer ver outro que eu lembro também, que foi curioso? Uma clínica de exames médicos, e aí ele pediu pra gente fazer uma espécie de auditoria ali, analisar pagamentos, a gente identificou alguns pagamentos que não faziam muito sentido, uma análise tributária. E aí ele descobriu que o gerente dele estava se apropriando desses valores. E quando ele nos procurou, a gente falou, olha, vamos processar então o gerente, tem medidas criminais, tem medidas cíveis, e ele acabou optando por não processar o gerente, porque ele não queria expor alguns médicos que indicavam pacientes para a clínica, e aí acabavam recebendo uma comissão por essa indicação. Então, O assim, vulgo rabo preso. o vulgo Eu lembro. isso, e são coisas que não parecem tão graves, né? Ou parecem usuais. Ah, todo mundo faz, todo mundo não tem uma boa contabilidade, todo mundo tem um caixinha ali que não declarou para a Receita. Isso é normal? Não é normal. Não é normal. E quando você cai numa confusão, às vezes você cai por um motivo totalmente diferente, Sim, que são esses dois exemplos que nós demos, né? sim. E aí fica difícil de explicar que você não está envolvido numa coisa muito maior porque a sua lição de casa básica não foi feita. Sim.
Essa é a minha sensação. E assim, voltado, pensando em advogados, você vê como é importante. E a gente fala um programa de compliance, mas conformidades, de um modo geral, porque nós recebemos pagamentos de clientes e você não sabe se esse cliente, de fato, opera de forma 100% lícita, né? Na área criminal, pior ainda. E é bem sensível quando você olha um relatório, por exemplo, como eu vi esses dias, um relatório da Polícia Federal, de uma grande operação que a gente trabalha, e tá lá o pagamento do cliente para o seu escritório, tá lá a troca de mensagens de WhatsApp dizendo, olha, a defesa do fulano de tal recomendou a contratação de um parecerista, o valor tal. Você falou, se não estivesse fazendo as coisas certas, ia ficar bem preocupado. É isso. E eu lembro também de outras conversas nossas, até uma aula que a gente deu na faculdade juntos, sobre a importância de você saber quem são seus sócios, né? Quem Sim. são seus parceiros, quem quer, que você quer que esteja do seu lado. Por quê? Porque você precisa fazer essa análise. Tudo isso, Danilo, tudo isso é compliance para todo mundo, né? As grandes empresas, elas aprenderam e estão aprendendo a fazer compliance também com os seus problemas. Então, casos públicos de grandes empresas internacionais que melhoraram muito seu sistema de autofiscalização, justamente porque tiveram grandes problemas, né? Temos vários casos públicos que a gente pode citar. A Siemens é um caso de grande sucesso de compliance, porque sofreu uma investigação no começo dos anos 2000 e se transformou internamente. A nossa própria Petrobras tem um programa hoje de compliance robusto, faz questão de divulgar isso, o que também não quer dizer que está isenta de problemas. Ninguém está isento de problemas. Mas me parece que o caminho mais adequado é criar sistemas de autocontrole, de autofiscalização, para identificar os problemas mais cedo. É muito melhor você identificar o problema dentro da sua empresa do que o Ministério Público, Sim. do que o Você Fantástico. tem tempo de do que a remediar, televisão. né? Exatamente. A KPMG divulga, de tempos em tempos, a maturidade, o grau de maturidade dos programas de compliance das empresas brasileiras. E é uma pesquisa bem interessante, muito séria, que analisa empresas de vários portes e de vários setores. E tem um dado lá que me chama muita atenção. 80% das empresas entrevistadas nessa pesquisa dizem que acham que sofreram algum tipo de ilícito financeiro, algum tipo de golpe internamente. Mas elas não sabem quantificar e elas não sabem dizer exatamente o que aconteceu. Elas literalmente acham que tiveram problema. 80% acha que teve. Então, se 80% tem a sensação de que sumiu alguma coisa ali dentro, então compliance não pode ser caro. Compliance não pode ser algo, uma moda. Você precisa criar mecanismos de controle para se autofiscalizar e identificar quais são essas fraudes que acontecem dentro da sua empresa. Se 80% acha que teve alguma fraude, é um número muito significativo. É um número muito significativo. E se um empresário sentar na tua frente, te falar, Fábio, quero que você desenhe um programa de compliance para minha empresa. Eu tenho uma pequena para média empresa, mas eu quero que você me convença por que eu devo fazer isso, por que eu devo investir nisso, mas de uma forma objetiva, porque o empresário ele nunca acha que ele pode vir a responder um procedimento criminal até que ele de fato receba uma intimação policial. Sim. Com o quê? Você falaria, por exemplo, melhor a linha de crédito, cultura organizacional? Como que você desenharia para ele na prática? Essa pergunta é muito interessante, porque eu dificilmente iria convencê-lo. Porque quem vai me procurar, e em geral procura, é quem já está convencido. Porque se ele não se convence, Danilo, de que se autofiscalizar é o melhor, de que ter uma postura correta, ética, é o melhor para o caminho dele, ele vai achar que eu estou vendendo um produto para ele. E ele vai achar que eu sou mais um. Ele vai me medir com a mesma régua que ele tem. Então ele vai falar: o Fábio tá querendo me vender, tá querendo ganhar dinheiro aqui com algo que não vai ser útil. Então, a gente tem isso como princípio de compliance, que é o tom vem de cima. Tom at the top. Esse é um princípio de compliance. A empresa só vai ser séria se ela tiver uma alta gestão séria. Então, se a alta gestão estiver comprometida
em fiscalizar e tornar a empresa mais em conformidade, que é essa tradução de compliance que a gente acaba fazendo, né? Aí o compliance vai ter sucesso. E aí eu consigo orientá-lo. Aí eu vou falar o seguinte: olha, já que você está imbuído dessa sensação de que ser sério é mais eficiente do que não ser uma empresa séria, então a gente vai começar aqui fazendo um código de ética e trazendo quais são os princípios que a sua empresa entende correto. Tá. Começa daí. Aí nós vamos analisar, a gente vai fazer uma gestão de risco na empresa. A gente tem lá no escritório profissionais formados em risco, em análise de risco, que é um setor que quem desenvolveu foi as grandes auditorias, né, as auditorias inicialmente financeiras, e elas têm regras muito claras de como mapear, identificar e gerir riscos. É isso que é o segundo passo. Olha, vamos mapear, fazer um mapa de calor mesmo de riscos da sua empresa para a gente gerenciar esses riscos. Quais são os riscos que você quer assumir? Ok. Você tem que saber os riscos que você tem. E aí você opta por assumir o risco ou não. O problema é você não saber o risco e estar assumindo sem saber os riscos que tem. E a partir daí, a gente teria um terceiro degrau fundamental, que seria treinar os funcionários, treinar todo mundo que está próximo dele para conhecer esses riscos que existem dentro da empresa, cada um na sua área, cada um no seu setor, conhecer as normas que estão sendo criadas ali dentro da empresa, para que todo mundo saiba exatamente o programa de compliance que está ali. E por último, e fundamental, um canal de denúncia sigiloso, sério, que permita que denúncias internas ou de fornecedores ou de clientes sejam realizadas e possam ser investigadas pela própria empresa. Acho que aí a gente tem um mapa de compliance. Você sabe que a gente vê que é muito comum algumas situações que poderão ser facilmente resolvidas e que geram enormes problemas, né? E seriam facilmente resolvidas através de um programa de compliance que nada mais é do que se juntar boas maneiras de uma forma metodologicamente organizada. Por exemplo, adquirir material, produto de um fornecedor sem você ter pesquisado quem é o seu fornecedor. Então o sujeito, por exemplo, negocia, faz pedido com a empresa X, essa empresa X entrega esse produto, mas ele vem com a nota da empresa Y. E depois vem uma fiscalização, por exemplo, de CMS estadual. Fala, mas espera aí, por que você recebeu uma nota da empresa Y se você está comprando e negociando com a empresa X? E aí depois se descobre que, na verdade, a Y é uma empresa que tem nome de laranja porque a inscrição estadual da X foi cassada. Isso gera um problema gigante, né? Exatamente. Ainda mais pequena e média empresa que, como você falou, né, normalmente tem um caixa mais apertado, as autuações fiscais, nós sabemos, são extremamente altas. Sim. E quis economizar, muitas vezes, sem analisar um outro fornecedor, que talvez por um valor um pouquinho mais acima, Sim. não daria essa dor de cabeça, né? Isso é fundamental. É o que a gente chama de due diligence de terceiros, né? É a gente fiscalizar os nossos fornecedores também. E acho que essa tem sido a lógica das grandes corporações. Então, as empresas, os pequenos e médios empresários brasileiros que querem fornecer para grandes empresas no Brasil ou fora do Brasil, vão ter que ter programas de compliance, porque as grandes empresas estão fiscalizando. Porque o que acontece? Nós temos alguns casos de trabalho análogo a escravo, né? Que é justamente isso. A grande corporação contratou um fornecedor e esse fornecedor tem problemas de trabalho escravo. Quem que vai para a mídia? Vai ser a grande empresa, vai ser a grande marca. E aí a gente... Só na mídia que a Zara teve esse problema. A Zara teve 2 vezes esse problema, né? E gerou até uma certificação específica do Ministério Público do Trabalho para tentar certificar as empresas que estão preocupadas com toda a sua cadeia de fornecedores. E a gente tem agora, Danilo, na Alemanha, uma legislação que já obriga as grandes empresas alemãs a fiscalizar 2 graus dos fornecedores. Então, ela fiscaliza os fornecedores das grandes empresas e os fornecedores dos fornecedores. Então, fiscaliza os fornecedores em 2 graus. E mais, na Europa, acabou de ser adiado, mas vai ter uma lei muito parecida, que vai atingir certamente o Brasil, porque os nossos pequenos e médios empresários, muitos deles, fornecem para empresas que fornecem para grandes empresas europeias.
eles vão ser fiscalizados pelas grandes empresas europeias. Essa foi uma estratégia que o legislador tem utilizado, que é bem interessante. Ele transfere a fiscalização para as grandes corporações. Então, hoje, quem mais tem procurado fazer compliance de pequenas e médias empresas são empresas fornecedoras de grandes empresas, porque as grandes empresas estão ameaçando, olha, se você não tiver um bom programa de compliance, eu vou procurar outro fornecedor. E uma coisa que é importante também, né? O próprio BNDES, para fornecimento, concessão de financiamento, inclusive dependendo do valor, ele exige que a empresa demonstre que tem um programa de conformidade, né, que está de acordo com as normas, enfim, né, da lei anticorrupção. Mas assim, eu sinceramente, eu acho que nossa cultura, ela sempre pensa, cultura do nosso empresariado, cultura talvez de boa parte do brasileiro, pensa o que eu ganho com isso ou quanto eu vou deixar de gastar. Sim. Né? Só a gente perceber a quantidade de pessoas que compram e acharam ruim a taxação da Shopee, né? Que vem material importado, prejudicando o mercado nacional, mas a pessoa prefere comprar algo que venha de fora, mas porque paga um preço mais baixo, sabendo que muitas vezes aquilo vem de um trabalho escravo chinês, né? Ou de diversos outros países asiáticos, do que pagar um valor mais caro num produto, mas sabendo que aquela empresa que vendeu esse produto, que fabrica esse produto, observa as normas de qualidade, né? As normas trabalhistas, enfim. O que eu acho? Assim, eu acho que falta um pouco de incentivo. Sanção premial. Eu vou chegar nesse livro aqui, ó. Falta um pouco de incentivo do nosso governo para instigar o empresariado a adotar medidas de conformidade, medidas de compliance, porque se não é uma questão cultural e de consciência, ética, que ele perceba na matemática que isso de fato vale muito a pena para ele, e eu acho que ele, a partir disso, pode criar uma consciência. Nem que se não for num primeiro momento, que seja posterior. Porque é o que você falou, que se não vier de cima, se não vier da cabeça da empresa, se for uma SA de um board da empresa, quem está embaixo na pirâmide não vai seguir, não tem um exemplo. E aí, falando do seu livro, Sanção Premial no Brasil, Fábio Martins Bonilha Cury, cuja banca de doutorado eu tive o prazer de assistir, é a versão comercial da sua tese de doutorado, e você tem um capítulo que você fala sobre isso, né? Sim, sim. Bom, obrigado pela divulgação do... Prazer mostrar o livro aqui pro pessoal, na minha câmera que está de frente para mim aqui. Não, obrigado. Danilo, é isso, assim, ó, no fundo, até as suas perguntas são mais ou menos um roteiro dos meus anseios também, né? Porque eu comecei estudando função social da empresa. Então, o que é função social da empresa? Onde que a empresa, quais são as obrigações que a empresa tem além do lucro? E daí eu descobri o compliance. Falei, olha, o compliance, ESG, né, que são termos aí muito falados hoje em dia, derivam dessa função social da empresa, que é algo bem subjetivo, mas que a gente sente que tem. Mas, veja, eu não acho que o problema é a pessoa física, principalmente, ter essa sensação de que ela vai ganhar mais fazendo isso ou outro. Nós somos subjetivos e nós podemos ser subjetivos, mas o Estado não pode ser subjetivo. O Estado, quando a gente pensa no legislador, né, no executivo, ele precisa pensar de forma objetiva e precisa defender e tutelar os direitos fundamentais que nós temos. Então, é uma função do Estado essa, proteger e fiscalizar um trabalho análogo a escravo, um trabalho escravo. Por isso, a gente tem tanta preocupação acadêmica mesmo em estudar as leis. Mas daí que vem essa ideia de sanção premial, que não é minha, né? Longe disso. Eu me inspirei nos estudos do Bobbio, que ele fez na década de 60 e 70. E olha que interessante, né? O Bobbio, ele passou 40 anos da carreira dele estudando a estrutura do direito, o positivismo, como as leis são feitas, como elas são classificadas. E daí, na década de 60 e 70, ele está olhando para um modelo de constituição
mais promocional, um Estado que precisa promover direitos. Então ele fala, esse modelo de punição, simplesmente, não vai ser suficiente para um Estado que precisa promover condutas. Então ele sugere, baseado em estudos do Ehring, do século XIX, que a gente devia retomar um modelo de estímulo para condutas de interesse público. Então, não só combater o chamado ato desconforme, mas estimular o ato conforme. Uma educação positiva. Uma educação positiva. Que a própria educação, né, já evoluiu mais. Se você pegar tanto todo mundo que quer modular condutas, o direito é um modulador de condutas, né? Mas a religião também é, a educação também é. E na educação, na religião, nós não temos mais um modelo tão punitivo. No direito, nós temos um modelo essencialmente punitivo. E aqui, a proposta é essa. Se você quer que a empresa faça algo diferente para a sociedade e que tenha interesse público, você não pode só punir aquele que faz, aquele que deixa de fazer, ou aquele que comete um ato desconforme. Você precisa estimular a conduta. E o Estado tem uma grande arma para isso, que são os tributos. Então ele consegue exigir atividades da empresa por meio de estímulos tributários, incentivos fiscais, né? Então é mais ou menos essa a ideia aí do livro, estudar modelos de sanção premial que nós temos no direito empresarial. E a gente tem um de grande sucesso que é muito pouco falado, que são as patentes. Olha a importância das patentes no nosso ordenamento, no mundo, né? A gente só tem a tecnologia que a gente tem hoje porque nós criamos um regime de patentes que gera um estímulo absurdo a novas invenções. Aquela lei da NPI, né? NPI 9279 de 96, e foi o direito de propriedade intelectual como um todo, ele fundamentou boa parte aí dos tratados internacionais do direito internacional privado, né? Mas veja, quantas patentes foram realizadas justamente porque a gente tem um grande estímulo estatal de que a pessoa que inventou, ou a empresa que inventou, pode usar por 20 anos aqui no Brasil, com exclusividade a sua invenção, e depois ela cai em domínio público. Vou fazer uma analogia grosseira, ver se é isso. Bem grosseira. Seria mais ou menos a mãe que diz pro filho, se você se alimentar bem, comer legumes, comer salada, comer essa carne no seu prato, você tem a sobremesa. Perfeito, é uma ótima. Paulinho, né? É o Paulinho. É uma figura. Paulinho aprendeu a comer cenoura. Foi assim que você entrou na sanção premial no Brasil. Agora, ela pode falar o seguinte, se você não comer, você tá de castigo. Então seria isso, um incentivo positivo. Exatamente. Do que em contrapartida, uma política tradicional que nós chamamos de mera repressão. E ela pode fazer os dois, isso que é o mais interessante. O Estado pode fazer os dois. Eu não estou falando que a gente tem que excluir o modelo punitivo. Sim. O modelo punitivo, ele ainda é fundamental para muitas coisas, inclusive para o direito penal. Mas ele não é a única ferramenta que o direito tem. Esse é o ponto. E a educação já evoluiu isso. A gente já estudou num modelo de educação que ainda era mais rigoroso. Nossos pais, se falassem de um jeito diferente com a professora, tomavam uma reguada lá e ninguém achava feio, né? Sim. Talvez tomasse uma reguada do padre também e ninguém acharia nada absurdo. Hoje é absurdo. Se um professor bater num aluno, sim, é algo que nós vamos combater veementemente. Então, houve uma evolução. Agora, eu acho que o direito de 50 anos atrás é muito parecido com o direito que nós temos hoje, em termos de estrutura de normas, né? Uma norma que vai punir aquele que cometeu uma conduta inadequada. Sim. E a lei anticorrupção no Brasil? Ela é uma sanção premial ou não é uma sanção simplesmente... Ela prevê sanções administrativas, né, contra empresas. É uma lei que não tem natureza criminal, né, de processual penal ou até penal, não tem esse viés, mas ela prevê benefícios para a empresa, né? Prevê. E é assim, caso de corrupção. Ela é um modelo, ela tem dentro do seu modelo a sanção premial, mas a gente só fala de compliance por conta da legislação anticorrupção, não a nossa, mas a norte-americana, o chamado FCPA, que foi criado em 1977, Foreign Corrupt Practice Act. Gostou do meu inglês? Melhorou, né, Maninho? Dona Lídia caprichou. O FCPA de 1977, e ali, olha que interessante, vou contar essa história aqui, porque é daí que vem essa expressão compliance. Que tá no livro, né? Tá no livro. Eu li. Pode checar lá. Mas
Na década de... A gente teve o escândalo de Watergate nos Estados Unidos, que acabou com a renúncia do presidente Nixon, porque houve uma invasão do partido republicano ali. E na investigação, eles acabaram identificando várias empresas que financiaram campanhas políticas e não falaram isso publicamente. Então, financiaram campanhas sem expor isso para os órgãos competentes, o que a gente tem até hoje. Caixa 2 aqui. Caixa 2 e assim, com interesses aparentemente obscuros, porque você não pode Sim. falar que Qual que é o fez problema, né? que você fez, que você ajudou na campanha, mas notícias que parecem de hoje ainda, a gente ainda tem esse mesmo problema. Mas daí, eles ficaram assustados com a quantidade de empresas que foram investigadas, a SEC, a Security Exchange Commission, que é similar à nossa CVM. E eles fizeram o primeiro programa de leniência, falando que se as empresas se autodenunciassem, teriam redução de punição. O acordo de leniência e a delação premiada são exemplos de sanção premial. Porque o prêmio não necessariamente é algo a mais, pode ser uma redução de punição. Tá. Então, atenuante. Um atenuante, ou mesmo a extinção da punição. Então, das 500 empresas, maiores empresas ali americanas, acho que 400 entraram no programa de leniência, que foi o primeiro programa de leniência que a gente tem notícia. E logo em seguida, eles acabaram criando o FCPA, que foi uma legislação de combate à corrupção. Mas olha que interessante, já existia combate à corrupção pelo direito penal das pessoas físicas. E o FCPA era dirigido para as pessoas jurídicas, para as empresas, com uma punição severa. Então tem o modelo punitivo clássico, com uma multa muito alta e uma exposição muito alta da marca. Então, olha que interessante, que é o jeito que você... se é possível botar medo numa empresa, acho que é dessa forma, né? Falando que vai ter uma multa muito alta e expondo a imagem dela, se ela tiver algum ilícito de corrupção. Mas eles criaram regras para reduzir a punição dessas empresas que tentassem se autofiscalizar. E eles chamaram isso de compliance, programa de compliance. E nós nos inspiramos, assim como a maioria das leis anticorrupções, a lei anticorrupção que existe por aí, nos inspiramos no FCPA e temos esse modelo. Então, no Brasil, em 2013, nós criamos a lei anticorrupção, que vai punir as empresas envolvidas em corrupção pública e vai reduzir eventuais penas daquelas que comprovarem ter um bom programa de compliance. Isso é interessante, né? É interessante você ver que o Brasil, a gente está bem atrasado nesse instituto, que já é tratado nos Estados Unidos há décadas. Sim. Né? E estamos engatinhando ainda. E quando a gente fala em grandes casos de repercussão sobre corrupção, dá a impressão, talvez, para aqueles que nos ouvem mais desavisados, que, mas isso aconteceu lá, ou acontece aqui, em casos, por exemplo, do Debrecht, mas é só digitar no Google a quantidade de corrupção que a gente descobre, pequenas corrupções, né? Corrupções do dia a dia, corrupções que envolvem, por exemplo, licitação, corrupções que envolvem desde guarda de trânsito, obtenção de carteira de motorista, enfim, né? Para fiscais. Então, é algo quase que endêmico, né? Sim, sim. É um problema social grave, né? A corrupção em todos os seus aspectos. E aí é tão interessante, né? Mesmo na nossa área, a gente vê absurdos. E aí o seu podcast fala primeiro de ética. Então, é uma questão cultural. Nós estamos evoluindo, mas a gente está engatinhando. Eu acho que eu sinto uma evolução, eu sou otimista, mas eu acho que a gente ainda está engatinhando em termos de ética, em termos de preocupações sociais, né? Isso, mas não é só o Brasil, Danilo. Eu acho que o mundo inteiro ainda está engatinhando. Para você ter uma ideia, a Europa, até o começo dos anos 90, a corrupção internacional era permitida pela legislação, até de forma expressa na Alemanha, eles podiam deduzir propinas pagas no exterior. É o princípio tributário super interessante, né? Pecunia non olet, o dinheiro não tem cheiro. E a gente usa até hoje para tributar imposto de renda. Então, não importa de onde que veio a sua renda, o Estado vai te tributar. Se foi objeto de corrupção, você se enriqueceu mesmo assim. Você tem que pagar imposto de renda. E os alemães usavam esse princípio
para fins de dedução de despesas. Eles falavam assim, ó, para contratar lá na América Latina, eu preciso pagar propina. Então, eu quero deduzir porque é essencial e necessário pagar. Então, veja, Podia ter corrupção no continente europeu, mas mas dali para agora fora podia. Então, assim, são 30 anos, 30 e poucos anos, é muito pouco tempo Sim, para a gente falar que está combatendo a corrupção de forma efetiva. sim. E deixa eu te perguntar outra coisa. Então, um pequeno e médio empresário que está convencido da necessidade de um programa de compliance. Ele precisa ter um oficial de compliance dentro da própria empresa, ele precisa contratar um oficial de compliance, ou o escritório de advocacia que cuida dos problemas da empresa pode avocar essa função. O que você pode falar sobre isso? Porque quando a gente vai estudar compliance, se fala muito do oficial de compliance, Sim, né? sim, E que tem algumas responsabilidades e não são poucas, sim. né? De vigilância, de fiscalização e não de tomada de decisão, né? Ao meu ver. Sim. Mas como que você avalia isso? A necessidade ou não desse pequeno e médio empresário ter alguém responsável por isso? Perfeito. Muito boa pergunta essa. E essa é muito difícil de responder de maneira genérica, mas, em geral, ele não precisa ter alguém. Ele precisa estar bem assessorado, pode ser por um bom contador, pode ser por um bom escritório de advocacia, que o ajude a compreender as suas obrigações. Primeiro, as obrigações para fora, as obrigações legais, né? Então, ele precisa estar em conformidade fiscal, ele precisa estar em conformidade trabalhista. Só aí já é um grande avanço. Conformidade com LGPD, por exemplo, com tratamento de dados. Isso, isso ele consegue com assessoria jurídica tradicional, com assessoria contábil tradicional. As médias e grandes empresas talvez precisem de uma pessoa ali que vai ficar responsável por essa área. E a tendência das grandes corporações, que acabam refletindo nas médias, é que essa pessoa tenha um status cada vez mais elevado dentro do board da empresa, dentro da alta gestão, para que ela tenha mais poder de mando e não fique com receio de investigar sob pena de ser mandada embora. Né? Então, para médias empresas, para instituições que recebem dinheiro público, porque também não é só para a empresa, né? Para o terceiro setor como um todo fala muito de compliance hoje. Sim. Então, aí seria o ideal um profissional de compliance. Esse profissional de compliance, ele tem que entender que ele não é advogado. Ele não está ali para defender a empresa. Ou seja, as prerrogativas do advogado, a meu ver, ele não tem. estão afastadas. Estão afastadas. Porque ele não está ali para defender o negócio. Ele está ali para fiscalizar e criar mecanismos de autofiscalização do negócio. E, às vezes, a função dele é melhorar esse sistema e reportar para a alta gestão. Ele também não precisa levar para os órgãos públicos de investigação, porque ele está ali como funcionário da empresa. Mas ele não é advogado, ele não está ali para defender os interesses da empresa. Isso é fundamental. É algo que a gente já teve algumas discussões, o STF até julgou isso no mensalão, né? De uma maneira até bastante drástica, porque o oficial de compliance que estava ali... Acho que era do Banco Rural, né? Do banco que fez empréstimos, foi condenado por lavagem de dinheiro porque ele não fiscalizou. Então, assim, também era um outro contexto, 2012, acho que essa função de compliance não estava muito clara, mas o profissional de compliance tem muita responsabilidade e a responsabilidade dele tem que ser definida pela própria empresa. Qual que é a função dele? Identificou um problema, ele tem que repassar para quem? Reportar para quem? Sim. Porque talvez ele tenha que prestar esclarecimentos para uma autoridade pública do que ele fez com o problema que passou do lado dele. O oficial de compliance, ele não toma a decisão, né? Ele não A gente toma... ouve, às vezes, alguns empresários querendo que o oficial de compliance ele avalize alguns contratos, por exemplo, algumas contratações. E isso acaba querendo como se fosse dividir a responsabilidade dele Sim. por aquele negócio. Sim. E, na realidade, o papel do oficial de compliance não é esse, né? Não, de compliance... a menos que ele seja o dono da empresa. Também ele não deveria ser o oficial de compliance. Exatamente. Isso é essa ideia de gestão de risco que eu te falei atrás. A gestão de risco, e também de governança corporativa, que também é outro tópico que tem tudo a ver com compliance, né? Uma das coisas que a gente faz quando a gente faz consultoria em compliance, também logo no começo, é definir a estrutura interna da empresa, a estrutura de poder. Quem que define? Quem que manda nessa área? Quem que vai, a gente vai criar um conselho administrativo, vai criar várias diretorias para a gente saber quem toma decisão. Isso é fundamental dentro de qualquer pessoa jurídica. Sim. E aí sim a gente consegue
falar para o oficial de compliance, olha, você vai remeter aqui para o comitê de compliance, por exemplo, para o conselho administrativo, ou você vai levar para a Assembleia Geral. São regras de governança, de boa gestão, que são fundamentais para a gente dividir quem vai mapear o risco, quem vai gerenciar o risco, mas quem vai assumir o risco. Quem assume o risco é a alta gestão, são sócios, porque eles O têm diretor diretor responsável. responsável. Veja, a assunção do risco tem que estar mais próxima de quem está com o patrimônio ali. Essa é a lógica. Então, se eu sou o dono da empresa, meu patrimônio está ali, eu que vou definir, ainda que por representação. Vou nomear um diretor e esse diretor vai assumir por mim, Uhum. né? Porque ele é especialista nessa área. Então, assim, vamos trazer isso para um exemplo prático. Determinada empresa adquire de um fornecedor uma quantidade alta, relevante de alguma commodity que seja importante para ela. Só que essa empresa fornecedora se descobre, até publicamente, que está envolvida num, sei lá, roubo de carga dessa commodity, tá? Isso chega até o diretor comercial da empresa, leva isso para o compliance, fala, olha, isso é um problema? Vocês acham que tem problema a gente continuar adquirindo? Ela está sendo investigada por comprar roubo de carga, essa commodity, ela adquire de forma ilícita, sendo investigada por isso. A gente suspende essa compra ou a gente continua realizando essa compra? O diretor de comercial leva isso para o oficial de compliance. É o oficial de compliance que toma a decisão de comprar ou não comprar, ou cabe a ele simplesmente orientar? O que você pensa sobre isso? Depende da estrutura da empresa. Em geral, eu não acho que é o oficial de compliance que tem que ter essa Eu resposta. também concordo. E acho até que o ideal seria que fosse o contrário, o movimento, que o oficial de compliance tivesse identificado esse problema Uhum. e levado isso para o diretor comercial, porque a função do diretor comercial é vender. Uhum. A do oficial de compliance é criar uma padronização do que precisa ser feito de investigação para esse fornecedor para ele vender para a empresa. Uhum. Então, passou ali na due diligence inicial desse fornecedor, deu esse problema. Olha, diretor de compliance, recomendamos uma análise mais séria. Tem dúvidas? Manda para o jurídico da empresa verificar se pode trazer algum impacto e etc. O oficial de compliance já fez o serviço dele, ele identificou um risco e jogou para o diretor. O diretor tem dúvidas, ele joga para a assembleia de sócios. Olha, estamos aqui com uma dúvida, né? Sim. E só que para a gente saber esse roteiro de quem pergunta para quem, isso tem que ter dentro da empresa. E isso que é governança corporativa, né? Como que a gente vai criar as estruturas internas e quem responde para quem? Qual é o fluxo da informação? Qual é o fluxo Uhum. do procedimento, do processo? Você sabe que a gente, você comentou agora há pouco sobre, na verdade eu te perguntei sobre se era aconselhável que o advogado da empresa, seja interno, seja externo, seja um oficial de compliance ou seja um terceiro que não advogado, porque o oficial de compliance ele não precisa ser advogado, né? Não precisa ser bacharel em direito, né? Não é nem advogado, bacharel em direito, não precisa. E fez eu lembrar de um caso, que nós éramos sócios nessa época, não sei se você vai se lembrar desse caso, porque não girava em torno de crime tributário, que era um fornecedor da Petrobras, uma empresa nacionalmente conhecida, evidente que eu não posso falar o nome, que teve dentro da sede da Petrobras um caso de assédio sexual. Ter sido assédio sexual numa faxineira dentro das instalações da Petrobras. E esses funcionários eram funcionários dessa empresa que era a nossa cliente. E deu todo um problema, foi numa cidade na Baixada Santista, deu todo um problema, inclusive deu uma comoção feminina da Petrobras, das funcionárias dessa nossa empresa que fizeram passeata, para que tivesse ali o respeito à mulher, que foi uma brincadeira de mau gosto, enfim, ela girou ali em torno de um assédio sexual até uma importunação sexual dentro da empresa. E aí, o que o pessoal da empresa nossa cliente fez? Tinha um contrato com a Petrobras, né, de apuração, de legalidade, um contrato muito rígido. E o pessoal do RH da nossa empresa fez, assim, muito às coxas, uma investigação interna, tá? E sobre esse fato foi lavrado um boletim de ocorrência na delegacia da mulher dessa cidade.
E a delegada, a delegacia, agora não me lembro, se foi a delegada ou foi o Ministério Público, pediu cópia do procedimento interno para saber quem foi ouvido e o que tinha sido falado naquela apuração interna. Se o sujeito tinha sido mandado embora, qual foi a posição do superior hierárquico desse sujeito, se ele sabia que ela estava sendo assediada e não fez nada, se foi a primeira vez, se ele sabia e não fez nada, se ele poderia ter evitado uma segunda importunação, né, ou um segundo assédio sexual. E aí entra num ponto que foi feito pelo gerente de RH, não era nem diretor, pelo gerente de RH. Ele é obrigado a entregar cópia desse documento, né? Até porque houve requisição judicial, foi feito um pedido judicial para cópia desse documento. Se fosse um escritório de advocacia ou um advogado interno, estaria respaldado pelas prerrogativas do advogado. Pelo menos a investigação interna, não estou dizendo que o oficial de compliance, talvez a investigação pudesse ter sido conduzida por um escritório, uma auditoria externa e depois remetesse, talvez, para o oficial de compliance. O que você acha disso? Você acha recomendável ser um advogado, não ser? Dividir bem as funções? Eu acho que pode ser um advogado, o advogado tem que ser, tem naturalmente mais facilidade a lidar com normas. E como compliance tem muita norma, é muito comum que alguém que já foi advogado, ou mesmo tem algumas empresas que o advogado assume as duas funções, tá? Não dá para julgar por conta de custos, mas eu não acho que é o ideal. Mas nós temos grandes oficiais de compliance que não têm formação jurídica. E aí, o que me parece, Danilo, é o seguinte: às vezes a investigação precisa ser feita por alguém que entende de investigação, e não necessariamente de compliance. Sim. Isso é muito delicado. Nosso curso de compliance lá da pós-graduação, a gente trazia o Jorge, meu irmão, delegado, para falar regras de investigação, né? Que a polícia, que o exército estudam há muitos anos para falar como que deve ser uma investigação. Porque às vezes a investigação piora a situação se ela for mal feita. Então, tem empresas especializadas, mas a investigação de compliance, que é algo fundamental, tem que ser feita por um profissional habilitado a fazer investigação. Muitas vezes não é nem o oficial de compliance. Né? Às vezes é uma empresa externa, às vezes é um advogado que vai ser contratado para aquilo. Agora, tem sido muito comum, eu tenho visto muito Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal pedir investigações e verificar quais foram as conclusões dessa investigação interna e inclusive recomendando, principalmente o Ministério Público do Trabalho, para que a empresa crie mecanismos de autofiscalização e de investigação interna. Sim, muitas vezes essa criação desses mecanismos, esses programas acabam sendo até condição para um TAC, por exemplo. Um TAC, né? Um termo de ajuste de conduta, enfim, no inquérito civil. É isso. Legal, Fábio. Bom. Mas só um detalhe, antes de acabar. Você sempre me indica filme. Hoje eu vou te indicar um. Qual? O Enfermeiro da Noite, você já assistiu? Já. Nossa, é muito bom. Baita de um caso de compliance. E eu vou dar spoiler aqui pro seu público. Muito bom. Né? Foi considerado um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. Era um enfermeiro. Vou contar o final do filme já. Enfermeiro da Noite. Mas todo mundo sabe que é uma história real, né? Ele assassinava pacientes lá nos seus períodos de trabalho. Mas o que tem a ver com compliance? Ele foi mandado embora, acho que de 4 ou 5 grandes hospitais que descobriram que ele fazia isso e não avisaram as autoridades porque tinham medo de ações de responsabilidade civil. Então, olha a gravidade do assunto que a gente está tratando. Muitas vezes o empresário, o dono da empresa, diretoria, enfim, ela faz uma falsa investigação, uma pseudo-investigação, porque ela não quer que se descubra o que está sendo investigado. Mandou embora sem justa causa ali, para não ter problema. Sim. Fábio, o assunto, meu querido Brodinho, maravilhoso. Assim, a gente poderia ficar episódios e episódios. E agora um ponto que eu quero que você fale para o pessoal que nos ouve. Fale um pouquinho sobre a Associação Os Curiosos. Obrigado. Meu caro, eu acredito na função social de todas as corporações, né? Então, como escritório de advocacia, eu me sentia na obrigação de ter um projeto social, que o Danilo é um grande apoiador desde o começo. Eu sempre falo para ele que... Foi um privilégio ser apoiador. O dia que eu tiver uma sede bacana ali, vai ter um busto do Danilo, porque ele sempre apoiou, e sem fazer grandes alardes, como ele sempre apoiou muito o projeto, né? E a gente criou a Associação Os Curiosos. Os Curiosos por conta do Curi, né?
Era uma banda, eu tenho minha banda com os meus filhos. É uma banda. É uma banda, mas daí a banda também virou uma associação, oscuriosos.org. O nosso propósito ali é apoiar pessoas com deficiência, de uma regra geral ali, crianças e adolescentes, né? Que precisem de apoio educacional, terapias, fono, TO, físio. Porque a sensação que eu tinha quando o Matias nasceu, eu tenho um filho com síndrome de Down, e quando ele nasceu, aqui na região de Campinas, a sensação que eu tive é que as crianças com deficiência, elas têm acesso a hospitais, mas elas não conseguem ter acesso a essas terapias que são fundamentais, né? Sim. Aliás, um beijo para terapeuta do Matias, a Raquel, né? A Raquel Bugarim, que também foi uma Nesse momento, inspiração aí. viajando, tá na China. E aí, Danilo, quando eu percebi a importância de uma terapia ocupacional, a importância de uma físio, de uma fono, eu achei que era um bom nicho para a gente ter como atividade sem fins lucrativos. Então, a gente tem importantes apoiadores ali, mas é um dos nossos propósitos como família e também do escritório de manter essa associação. E foi fundada por vocês, você e a Ruana que fica Eu e a Ruana à frente, né? à frente. A Ruana trabalha mais que eu, né, amor? Você que trabalha lá. Tá ouvindo isso aqui. Ela a gente tem certeza que tá ouvindo. Mas a gente, basicamente, nós dois que tocamos por enquanto, é algo ainda bem pequeno, que a gente tem grandes pretensões aí de atingir muitas crianças. Atingimos já mais de, acho que no total a gente fez mais de 600 atendimentos no Nossa, primeiro ano. tudo isso já? É impressionante. A gente tem fixo ali em torno de 30 crianças que estão sempre no nosso guarda-chuva, fazendo algum tipo de terapia, algum tipo de apoio, mas já fizemos mais de 600 atendimentos em 2 anos. Pô, que legal, cara, que legal. Um prazer acompanhar, estar junto, poder contribuir, mesmo que minimamente. A gente não consegue mudar o mundo, mas consegue mudar a vida de algumas pessoas, né? Isso já faz diferença. Essa ideia. A gente tem que ter isso como um propósito, né? Essa é a minha concepção. Que bom, que legal. Cara, agradeço demais. Eu que te agradeço. De ter vindo aqui, comparecido, arriscado, dado a cara no episódio hashtag número 1. Nossa, é um prazer. Conclusos. E você que nos ouviu, que gostou, que acha que esse episódio pode contribuir para algum colega que tem curiosidade sobre compliance, algum advogado que trabalha com isso, ou que quer trabalhar com isso, ou algum empresário que tem interesse em saber mais sobre compliance, compartilha. É um prazer divulgar a todos esses ensinamentos, essas ideias, esses cases. E como é a ideia e o propósito do episódio, o Conclusos é um podcast voltado para técnica, ética e estratégia no direito. Um abraço e até o próximo episódio.